Capítulo 120. O silêncio pairava entre os guardas que aguardavam, e Nua permitiu que Sobela se agarrasse a ela. Nada perturbava a tranquilidade do coração da paisagem infernal, exceto o leve eco de seus passos enquanto partiam. O silêncio permaneceu enquanto elas saíam do palácio e enquanto caminhavam pelas ruas entre dois predadores que os observavam com olhos amarelos famintos. O silêncio se manteve enquanto alcançavam a base da pirâmide horrível. De perto, Nua podia ver melhor como ela era feita, com ossos sobrepostos, ossos menores triturados em uma curiosa espécie de cola, atuando como selos e fixadores que mantinham a cor branca fantasmagórica. Crânios de todas as idades adornavam as lacunas e ofereciam suporte adicional aos ossos acima. Mas entre as lacunas, ela viu pedras pintadas de branco que serviam como uma espécie de preenchimento para o restante. A engenharia Tlaumo não é nada desprezível, reconheceu Nua relutantemente, e quando as mulheres-leão apontaram para os longos degraus, o comando silencioso foi claro. Sobela e Nua subiram ao pico como uma só, os ossos sustentaram seu peso com facilidade, e um pensamento ocioso lhe ocorreu: será que eles usam encantamentos para fortalecê-los? Ou usam encantamentos para reduzir o peso daqueles que ascendem, ou é apenas uma construção habilidosa? O pensamento era ocioso, e ela admitiu, dificilmente apropriado para as circunstâncias, já que elas sozinhas faziam a longa jornada até o topo. Nua olhou para a cidade e a viu ainda mais impressionante de uma grande altura. Tudo estava disposto em grades ordenadas, uma cidade verdadeiramente planejada no centro de tudo. A água corria por muitos pontos, e fontes eram claramente visíveis ao redor das quais muitos homens-fera se reuniam. Havia um distrito comercial movimentado com comerciantes de muitas cidades e vilas, e um enorme distrito residencial que parecia ocupar metade da cidade. Curiosamente, ela não viu nenhum sinal de trabalho forçado. É difícil acreditar que nunca lhes ocorreu obrigar seus cativos a fazerem nada. Ela se perguntou o motivo disso com uma espécie de curiosidade distante e acadêmica até o topo da pirâmide. Lá, uma mesa aguardava, e sobre ela estava disposta uma refeição substancial, do tipo adequado a qualquer pessoa em Pazem ou nas cidades-estado. E agora? Perguntou Nua enquanto olhava para a mesa grande. Agora eu como, ela respondeu. Ele vai digerir até, então, e quando eles abrirem meu corpo, comerão o que estiver em meu estômago. É uma maneira de preparar comida. Sua resposta tinha uma calma normal. Não havia utensílios, nem pão, mas havia frutas em abundância e até mesmo uma taça com uma garrafa de vinho fino ao lado. Nua assentiu em concordância entorpecida enquanto Sobela praticamente se jogava na mesa. Ela pegou a garrafa, tirou a rolha e despejou o vinho escuro na taça. Deixou a garrafa cair, segurou a taça com as duas mãos e bebeu tudo de uma vez. Suas mãos correram em busca da fruta e ela mordeu pedaço por pedaço, jogando fora o miolo restante antes de pegar a coxa de um frango bem assado e arrancar a carne do osso. Nua observava por trás dela enquanto a elfa-demônio devorava freneticamente tudo o que podia. A calma sobrenatural se transformará em uma urgência frenética, tanto que Nua perdeu o resto até ficar óbvio quando Sobela caiu de joelhos. Me abrace, só um pouquinho. Sobela soluçava distraidamente, suas lágrimas escorrendo pelas finas aberturas aos pés delas, lágrimas salgadas escorrendo pelos ossos de homens, elfos, orcs, centauros e todos os outros considerados presas pelos homens-fera. As lágrimas escorriam além da vista, de osso em osso, até que os olhos vermelhos que as derramavam não conseguiam acompanhar sua jornada até o coração ou a base da estrutura monstruosa. Os braços de Nua a seguraram o mais forte que puderam sem machucá-la. Eu te disse antes, quando começamos, havia 2 motivos pelos quais eu queria você. Sobela finalmente gaguejou. Você me disse que a primeira era que eu não deixaria você recuar, não deixaria você correr, algo nesse sentido, não é? Respondeu Nua, envolvendo a mulher em seus braços, aninhando-a em suas costas. O hálito frio da adoradora da morte era estranhamente reconfortante para a elfa demoníaca. O outro motivo era que você não espalharia a minha vergonha. Às vezes, acompanhantes que sobrevivem se autopromoveram, se apresentam como mais corajosas do que provavelmente eram, fazem isso por reputação, por dinheiro contando suas histórias,
ou apenas na esperança de seduzir mulheres que gostam dos fortes e corajosos, muitas vezes falam de sacrifícios, morrendo de medo. Para contrastar com sua suposta coragem, Sobela virou a cabeça. Você não vai fazer isso comigo. Eu soube no momento em que seu nome surgiu. Nua foi rápida e impetuosa em sua afirmação. Não, eu não vou. Eu ficarei com você e, quando voltar, contarei a eles que uma cortesã morreu com a coragem do maior dos reis no campo de batalha. Contarei a eles que você morreu para protegê-los. Contarei a eles sobre sua vontade e sacrifício. Eu? Estou aqui apenas para testemunhar. Sobela sentiu o coração pulsar e derreter dentro do peito. Sinto muito por tudo isso ter sido imposto a você, por eu ter sido seu fardo, por eu ter sido uma arma usada contra você para tirar sua vida, por eu ter te beijado quando não tinha o direito, por eu ter tentado fazer você se deitar comigo por meus próprios motivos egoístas. Sinto muito por ter escondido informações que poderiam ter te matado, e sinto muito por ser um fardo até meu último suspiro. Nua balançou a cabeça. Não há nada a perdoar, este é um lugar perigoso, e eu vim por vontade própria, fodam-se seus observadores estelares e suas estrelas, vim para ver uma vida digna se sacrificar por amor a tudo o que tinha na vida, não foi destino, foi uma escolha que respeitarei, vocês estão entre as pessoas mais nobres que já vi em todos os meus anos. E é um privilégio estar com vocês aqui, apesar e por causa do perigo. Que se danem os observadores estelares. Você acha que eles estavam por trás de você estar aqui, tanto quanto o general Leaman, não é? Perguntou Sobela, e sentiu o aperto em seu corpo como resposta suficiente. Então você não acredita que nada disso foi predestinado? Pressionou Sobela. Não, os Tlaumo fizeram escolhas, Bracer fez escolhas, o príncipe Rajen, os sacerdotes, você, eu, tudo são apenas escolhas. Escolhas baseadas no que queríamos, temíamos, esperávamos, escolhas baseadas no que podíamos ou não fazer com o que tínhamos, onde estávamos, só isso. Se as estrelas criaram este mundo, então elas podem morrer. Ninguém merece o que está prestes a acontecer com você, nem mesmo aqueles que o fazem. Nua balançou a cabeça violentamente e a encontrou parando na curva do pescoço de Sobela. A respiração de Sobela era longa e lenta. Você realmente vai voltar aqui em 8 anos, jogar sua vida atrás da minha? Nua tirou a luva da mão esquerda e a segurou com a palma para cima, de modo que a joia da morte ficasse claramente visível no centro. Cumprirei minha palavra ao Deus Imperador, e seu império se arrependerá disso. Sobela deixou a declaração enigmática passar e, lentamente, se soltou do aperto que a envolvia, virando-se para encarar a companheira. Ao longe, o sol começava a se pôr, marcando os segundos da vida da elfa demoníaca se esvaindo. Ela pegou a mão direita de Nua e afastou o vestido para expor a coxa. Ela moveu a mão da assassina para tocar a carne macia e firme ali, mas seus olhos não estavam no gesto, mas sim no rosto de Nua. A elfa da floresta permitiu que ela segurasse sua mão, mas assim que o calor da carne íntima foi insinuado, ela piscou e puxou a mão como se ela tivesse sido queimada e começou a respirar com dificuldade como se tivesse estado em uma luta, seus olhos azuis arregalados e selvagens. Não! Exclamou Nua, e o rosto de Sobela suavizou imediatamente. Nua, está tudo bem, eu não venho e não vou. Vir aqui! Sussurrou Sobela, e estendendo os braços para a pessoa mais mortal que já conhecera, puxou a tensa elfa da floresta para perto e a consolou. Desculpe, eu suspeitava, agora eu sei, e eu não tinha o direito, mas acabou agora, acabou. Nua conseguiu fungar baixinho e piscou para conter as lágrimas. Você vai morrer em algumas horas, mas está me confortando? O que há de errado com esta cena? Sobela agarrou-se à mulher. Nada, absolutamente nada. Nunca há nada de errado em um amigo confortar o outro, não importa a hora, o dia ou o estado de vida. Estou prestes a morrer. Mas quando você me deixar para trás, quero que me prometa algo com a mesma convicção que fez ao homem-fera que governa este lugar, que essa promessa seja o último desejo que você me concederá. O calor da elfa-demônio era mais bem-vindo do que a adoradora da morte queria admitir, e mais do que isso, ela sentia a sinceridade através da forma como o batimento cardíaco em seu peito roxo escuro se sincronizava com o seu. O que é? Perguntou Nua, apreciando a sensação das mãos reconfortantes percorrendo suas costas e a cabeça inclinada para o lado, contra a sua.
O osso do chifre era duro, mas o calor da vida ainda estava tão próximo que ela podia senti-lo como se estivesse pressionado contra sua pele. Sobela afastou o rosto de Nua do seu e o manteve de lado, encarando profundamente os olhos de sua última amiga, sua companheira e sua escolta enquanto falava. Depois que minha vida acabar, comece a viver a sua. Você não pode viver só para o trabalho, a vingança e quaisquer que sejam suas ambições. Você merece a mesma felicidade que eu tive. Você merece algo pelo qual valha não apenas morrer, mas viver, e ficarei triste na vida após a morte se eu te vir e nunca te ver sorrir, exceto quando estiver matando alguém. Eu prometo, pode levar algum tempo, e não posso prometer que vou conseguir, mas se este é o seu último desejo, eu o concederei. Nua respondeu com uma humilde reverência de cabeça. Sobela beijou o topo da cabeça de Nua e conseguiu fazer um pequeno comentário engraçado. Também sinto muito pelo seu cabelo, ele era lindo, mas curto também fica bem em você, sabia? Nua conseguiu gemer baixinho. Eu gostava do meu cabelo comprido, não sou muito vaidosa, mas eu gostava disso. Sobela estendeu a mão e passou-a pelos seus longos e exuberantes fios negros. Eu sei o que você quer dizer. Nua bufou, esfrega na cara, porque você não? E uma risada sinistra tomou conta das duas. Ambos jantaram naquela noite, sob as estrelas adoradas por outra religião que Nua estava começando a desprezar por suas maquinações. Pouco mais conversaram, até que a luz da lua revelou uma presença na base da pirâmide. Está na hora, disse Sobela, olhando para Nua, que segurava sua mão direita. Ela apertou a mão esquerda de sua acompanhante. Sou Sobela de Pazem, consorte do príncipe Rasgen, o Grande, e uma prostituta comum, e não conheço o medo. Ela disse as palavras com uma voz gutural que alcançou apenas o ouvido esquerdo trêmulo de Nua. Segure minha mão até que isso acabe. E não importa o quanto doa, não temerei nada. Nua assentiu com determinação enquanto o trio subia a pirâmide do horror. Passo a passo, eles se aproximaram, o Deus Imperador e seus filhos, o som quase indetectável, exceto pelo estalar das garras em seus dedos. Quando se aproximaram, Sobela e Nua caminharam para o outro lado da mesa. Os 3 homens Ligre ficaram parados com a mesa entre eles, sua refeição e a escolta que a trouxe até eles, dando à presa um momento para observá-los. Sobela então tomou a iniciativa, removeu o camis e o colocou sobre a superfície coberta de ossos onde estavam. Em seguida, desatou os nós do seu vestido azul escuro e o deixou cair, expondo seu corpo a eles, permitindo que também a observassem. Eu me ofereço ao Deus Imperador, como um tributo de paz ao Deus Devorador que consome a vida e a dá ao seu povo, entoou Sobela e, então, com a ajuda de Nua, subiu na mesa, primeiro uma perna, depois a outra, e se moveu para o centro. Seu corpo se esticou sob as estrelas que observavam. Foda-se, pensou ela na direção deles, e sentiu a mão da adoradora da morte que a trouxe até aquele lugar apertar em conforto. Sobela virou o rosto para longe do homem Ligre e seus filhos, e olhou para Nua, segurando os olhos azuis o melhor que pôde, e murmurou novamente: não estou com medo. Nua não respondeu, não havia necessidade, ela não se moveu do seu lugar, nem afrouxou o aperto reconfortante na mão de Sobela. Isso foi resposta suficiente. A brisa morna acariciou fios de cabelo escuro que pendiam além da ponta da mesa. A carícia da brisa sobre a pele nua teria sido uma alegria em qualquer outro momento. Agora, ela estava entorpecida. Até que a dor chegou. A garra dianteira do Imperador Homem Ligre cravou-se na barriga de Sobela, e ele começou a rasgar a carne. Nua conhecia o som muito bem, quase como o farfalhar de um saco de folhas, mas foi imediatamente abafado, uma fração de segundo depois, por um ruído que lhe dilacerou o coração. O grito de dor de Sobela rasgou a cidade silenciosa, seguido por outro, quando ela foi penetrada na barriga pela mesma garra em um ponto diferente, e a carne foi dilacerada. Seu corpo se contraiu involuntariamente devido à dor, enquanto ela segurava a mão de Nua com toda a força que podia, tentando não olhar para nenhum outro lugar além dos olhos azuis que ela contemplara repetidamente por semanas, com tantas emoções diferentes. Ela ouviu o som de uma mordida, e então outro grito encheu o ar quando um dos filhos do Homem Ligre cravou sua garra em seu seio direito e começou a arrastá-lo pela base para poder arrancá-lo de seu corpo. Ela teve espasmos, gemeu e gritou como uma banshee moribunda enquanto seu corpo era despedaçado.
vislumbrou a carne de seu peito atravessando a boca de um ligre, dedos brancos e peludos, cobertos de sangue, e a mordida do imperador em suas entranhas, que ele não havia cortado, mas apenas arrancado para fora dela para consumir enquanto ainda estava intacta. Seus gritos continuaram pelo que lhe pareceram horas, e Nua nunca desviou o olhar do rosto dela e nunca piscou. O uivo de dor quando as orelhas sensíveis de Sobela foram arrancadas, seus soluços agonizantes, não comoveram aqueles que saborearam o sabor de uma das partes mais sensíveis de um elfo. Faça um pedido. Disseram os irmãos, e cada um agarrou um dos chifres dela e puxou, arrancando-os da lateral da cabeça. Cada ligre olhou para o chifre na mão do outro e para o outro antes de perguntar: quem ganhou? Enquanto Sobela lamentava a agonia da mutilação, eles jogaram os chifres dela fora como brinquedos quebrados que rolaram escada abaixo até pararem na base do templo. Sobela não implorou pela morte, mesmo com a loucura induzida pela dor, ela sabia que não adiantaria de nada. Tudo o que sentiu foi alívio quando o toque suave das garras penetrou em seu corpo para agarrar sua caixa torácica, a forma como se enroscavam com facilidade praticada. E ela gritou em mais um momento de agonia abjeta quando ela foi dilacerada antes que ela sentisse as garras se fecharem em volta de seu coração e o arrancarem ainda batendo de seu peito. Finalmente, finalmente. Acabou. Ela conseguiu dizer o pensamento enquanto a força para gritar começava a desaparecer. Ela ouviu o som de suas batidas cessarem quando os dentes do homem ligre se fecharam sobre ele, ouviu o som de mastigação, mesmo em meio ao seu último lamento, sentiu um último aperto de mão do último de seus amigos. Então a luz brilhante em seus olhos vermelhos desapareceu, e como uma vela sem cera para alimentar o pavio, Sobela estava morta. Nua soltou a mão quando o aperto afrouxou e observou o banquete com olhos azuis sem piscar. Ao redor da cidade, ela ouviu o som de aplausos, rugidos, grasnidos, o som de homens-fera celebrando, cuja supremacia foi confirmada pelos gritos de um tributo moribundo, e o banquete de seu imperador e sua linhagem no topo de seu monumento à atrocidade. Nua ouviu os aplausos e observou as coxas fortes de Sobela, o local onde Nua havia tocado, serem arrancadas e comidas. Ela esperou enquanto os lábios que haviam falado com sinceridade, que a beijaram em um momento de paixão inesperada, eram cuidadosamente cortados e colocados sobre um rim para serem comidos juntos. Os braços que seguravam Nua, a primeira a reconhecer que havia mais nela do que violência e vontade, foram esfolados e comidos, pele e músculos, até o osso, que foi jogado fora como nada e rolou escada abaixo com um barulho estridente que parecia não ter fim, até que finalmente parou na base da escada e pousou ao lado dos chifres arremessados. Seu belo rosto foi esculpido, e os expressivos olhos vermelhos, que perderam a vida e o brilho, foram arrancados pelas garras afiadas dos dois filhos do Deus Imperador, os sons salivantes de suas línguas lambendo e os estalos de ossos se abrindo em busca de medula, e o cheiro de sangue enchia o ar. Pior ainda, o trio conversava entre si enquanto fazia isso, dividindo pedaços do corpo e falando de coisas comuns, como qualquer família faria durante um jantar. Acabou mais rápido do que Nua percebeu, e o que restou não foi nada além dos longos cabelos negros que ainda pendiam do crânio e alguns ossos espalhados pela mesa, entre o restante do banquete. Nua foi ignorada o tempo todo, até que o trio saciou sua fome. Os aplausos da capital diminuíram quando os homens-fera residentes retornaram ao sono, e o silêncio pairou novamente como uma corda silenciosa balançando ao vento, à espera de um visitante. Agora você pode ir, deixe minha cidade, e nos veremos novamente em 8 anos, Elfa, o Deus Imperador proferiu. Os pelos brancos manchados de sangue se retraíram nos cantos, imitando um sorriso de indulgência. Nua assentiu silenciosamente, aproximou-se da cabeça da falecida Sobela e cortou uma mecha de seu cabelo, para me lembrar dela, explicou ela ao Deus Imperador, diante de sua expressão curiosa. Seu cavalo estará no portão esperando por você. Ele gesticulou para além de si mesmo e dos filhos, em direção às escadas. Entendo, Deus Imperador, Nua respondeu com uma voz oca e olhos vazios, e começou a descer as escadas. Quando estava 3 ou 4 passos abaixo deles, virou-se e olhou por cima do ombro. Mais uma pergunta, se me permite, governante do Stlaumo? Perguntou Nua com uma pontada de curiosidade.
Pergunte, elfo, ele exigiu com olhos amarelos brilhantes, saciados e até mesmo satisfeitos. Qual era o gosto dela? Perguntou Nua, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Os três homens Ligre trocaram olhares irritados. A verdade, a carne com o pior sabor que já comi, mas, tributo é tributo, e nossa supremacia é inquestionável. Então, pelo menos nesse aspecto, estava bom o suficiente. Agora saiam da minha cidade e do meu império, antes que eu mude de ideia, o Deus Imperador ordenou. E Nua retomou sua longa caminhada descendo as escadas aparentemente intermináveis, deixando apenas um cadáver e 3 maldições às suas costas.